Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. E mais uma vez, hoje iniciando o nosso bate-papo, eu estou aqui na presença da minha ilustríssima e querida esposa, Fabrícia Barreira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, tendo esse bate-papo com vocês, vamos lá. E o nosso convidado, nosso querido convidado, Dr. Carl Richard, médico obstetra. Muito obrigado pelo convite. Você teve que ensaiar pra falar meu nome, fala a verdade. Vamos ficar só como Richard, viu, galera? Só como Richard fica. Doutor Richard tá ótimo. Mas muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. E é muito um prazer estar aqui com vocês, viu? Nós que se sentimos muito felizes. Muito obrigado pela presença, doutor. Olha, hoje eu vou iniciar o podcast e peço logo que de imediato, compartilhe, né? Se inscrevam no canal e ative o sininho. Para iniciar, eu vou deixar a Fá aqui falar um pouco a história, né? Para fazer a introdução, né? Dar as boas-vindas e aí fazer as perguntas, as honras ao Dr. Richard. Fica à vontade, Fá. Dr. Richard é obstetra, ginecologista e obstetra, né? Isso aí. Há quanto tempo, Richard, já? Deixa eu ver. Eu saí da faculdade em 2013, saí da residência em 2017. E o foco do Richard é obstetrícia, né? Ele atende como ginecologista. O foco dele é obstetrícia. Eu conheci o Richard, nós conhecemos o Richard há 2 anos atrás, né? Sim. Num momento não muito feliz, infelizmente. Você se lembra? Lembro. Quando nós fomos na minha segunda gestação, quando nós fomos fazer ultrassom do Lorenzo. E o Richard, ele trabalha ainda, você atende ainda lá, Richard, no centro? No Centro Paulista de Medicina Fetal, sim, foi onde eu comecei a fazer essa parte de medicina fetal. Hoje eu ainda atendo 2 vezes por semana lá, sim, mas hoje eu também tenho meu consultório particular. Na época ele não estava tão famoso, assim, entre as gestantes, gente, que agora ele tá um luxo entre as gestantes, viu? E que dependente de mim vai ficar mais ainda, porque ele é incrível. Conheci o Richard desse jeito, né, nessa coisa inusitada, foi bem chato, né? Na segunda gravidez, aliás, né? Na segunda gestação, né? A gente já tem uma filhinha, a Laura. Na segunda gestação, há 2 anos atrás, do Lorenzo, fui até o centro de medicina fetal, Centro Paulista, e fui fazer um exame morfológico, e o Richard, no momento, me deu uma triste notícia, né? Que nosso bebê tinha entrado... Como é que fala? Falecido? Não estava com batimento. Não tinha batimento cardíaco, Isso, né? A gente chama de óbito fetal, né? Ele tinha entrado em óbito fetal. A gente já estava de 16 semanas, né? Entre 16 e 18 semanas. E conheci o Richard, saí de lá. Eu tinha um médico na época que me atendia, um obstetra. Eu fui pro hospital, né? Fiz todo o trabalho para fazer a coletagem, a remoção do feto e tudo mais. Foi bem doloso. E eu fiquei muito triste, gente. Agora começa a história, né? Sim. Por quê? Eu fiquei muito triste, porque o médico que cuidava de mim na época não me deu amparo neste momento. Eu fui até um hospital. O Richard me indicou que fosse até um hospital, que entrasse em contato com o meu médico, mas o meu médico não me deu nenhum respaldo. Eu fui até o hospital, fiquei internada por 3 dias, fiz a curetagem e não vi meu médico. Falei diversas vezes no consultório, mas não vi meu médico. Exatamente um ano depois, eu estava grávida de novo. Sem planejar, óbvio, né? Sem planejar. Não teve planejamento. Da nossa, a gente chama lá do bebê arco-íris, Pra né? mim são as melhores gestações, aquelas que vêm assim sem planejamento algum. São as mais emocionantes. Exatamente. E 1 ano depois, eu já tava grávida novamente, da Maria Luísa. E aí vem, e agora? Preciso de um médico, né? E eu tinha ficado muito chateada com o médico que tinha me atendido na época. E começou de novo a saga por procurar um obstetra pra poder me ajudar. Pra dar o suporte necessário, né? Marquei exame lá no centro obstétrico, né, de medicina fetal, pra fazer ultrassom, pra ver como é que tava o bebê. E me lembrei do Richard, porque eu lembro que no dia que aconteceu essa situação do Lorenzo, o Richard, ele foi muito carinhoso e acolhedor comigo. No momento de me dar notícia, preocupado comigo naquele momento, como é que eu ia ficar. Me deu o telefone particular dele, falou que eu saísse de lá, que se eu precisasse de alguma coisa. E ainda compartilhou comigo que havia passado algo parecido recentemente.
E aí eu fui fazer ultrassom de novo, procurei o Centro de Medicina Fetal e procuramos o Richard para fazer esse ultrassom. Chegando lá, comecei a conversar com ele. Isso foi uma coisa muito incrível, porque o Richard, ele tem tudo, né? Quando chegou lá, ele já sabia quem eu era, gente. E fazia um ano que eu tinha passado lá. Falei, oi, tudo bem, doutor? Eu estive aqui. Ele falou, eu lembro, assim, falou todo o caso. E aí ele me deu a excelente notícia no dia de que ele não fazia só ultrassom lá, mas que ele atendia também como médico obstetra. E aí, eu já havia procurado, já tinha feito outras 5 consultas com outros obstetras, já tinha tido problema com alguns, e eu me senti muito acolhida pelo Richard, e nós decidimos então... Eu lembro dessa história, Anny, que você brigou. Não vamos contar o que eu falei pro médico, né, amor? Não vamos falar o que eu contei pro médico, porque eu falei pro médico. É proibido no YouTube. Proibido no YouTube, né? Mas foi isso. E aí o Richard começamos aí esse relacionamento, né? E aí hoje eu fiz questão que ele viesse aqui pra conversar, porque eu acho que a gente vai falar de gestação, de parto normal, né? De parto cesárea. Contar um pouquinho, porque eu acho que eu tenho 3 gestações aí pra poder compartilhar um pouquinho de tudo que aconteceu, né? Sim. A gente tem, né? Nós temos 3 gestações, né, lindo? Sim, e o Dr. Richard muito mais, né? De inúmeras. É. E é isso. E aí a gente foi muito bem acolhido por ele e tudo mais. E eu acho importante a gente vir aqui pra falar sobre isso, né? Porque tem mesmo essa questão do acolhimento. É um momento que a mulher está precisando, né? E foi isso que o Richard... Foi acolhedor. Foi acolhedor, né? Sim, não tenho o que falar. Olha, realmente foi uma história bem longa essa. Já tem bastante coisa pra contar, né? Sim. Agora que você tá contando, eu tô aqui lembrando do nosso primeiro encontro, dessa história toda. Realmente, infelizmente ainda vejo muitas histórias parecidas com a sua, de quando o médico, a paciente tem uma má notícia, o próprio obstetra dela às vezes fala, eu não posso continuar com você, eu não consigo te fazer nada, ou vai lá no hospital e se vira lá, conversa com o plantonista, e é muito comum ainda esse tipo de coisa. Como você disse, eu tive uma experiência, não foi assim semelhante, mas a gente perdeu também, eu e minha esposa, a gente acabou tendo um abortamento precoce, né, em 2019, e muitas das coisas assim do meu dia a dia eu acabei incorporando na minha prática médica, justamente isso mudou completamente como eu via as coisas. Uma coisa é quando você é médico e você vê um abortamento, sei lá, todo dia você vê um, ou toda semana pelo menos você vê um, só que quando acontece com você, você percebe que aquilo desmorona. Então até hoje, eu e minha esposa, a gente perdeu em dezembro de 2019, isso mexeu com a gente. Então quando eu vejo histórias parecidas com as suas, isso mexe ainda muito comigo, né? Então, você falou assim, eu fui muito acolhedor, aquilo mexeu demais comigo, ainda não é uma coisa que a gente acostuma, né? Acho que a gente nunca vai acostumar, Nunca né? acostuma. A gente já falei isso pra você, né? Falou, como lidar com isso se você decidiu, na área médica, dar a vida, né? Então, né, trazer a vida, né, ajudar a nascer uma vida ali. Então acho que né, foi a sua escolha. Eu escolhi um dos motivos que eu escolhi fazer obstetrícia foi justamente porque eu gosto mais de dar boas notícias do que más notícias, né? Antes de terminar a faculdade, eu fiz um estágio em UTI e era má notícia todo dia. Você receber os familiares era sempre uma desgraça. Eu falei, não, nunca quero trabalhar com isso. Imagina, trabalhar dando má notícia para os outros. E assim, achar que você se acostuma com isso é errado. Achar que assim, tem médico que se acostuma com gente morrendo. Cara, isso não existe. A gente é humano, né? Então, falei, não, vou fazer obstetrícia, porque é muito mais notícias boas. Mas dar más notícias faz parte do meu trabalho também. Sim. Né? Então, eu acho que o segredo aí é realmente incorporar isso no seu dia a dia. Tem muitos médicos que eles criam uma casca, eles criam como se fosse uma coisa assim, um distanciamento para não levar essa carga negativa para casa. Essa é uma maneira de você lidar com isso. A outra maneira é você se entregar, você abraçar mesmo. Você falar assim, eu sou humano, faz parte da nossa natureza lidar com essas realidades da vida, que são coisas que acontecem no dia a dia. E você se entregar e chorar junto e abraçar junto e estar junto ali
E nesse momento você entender que a sua responsabilidade é dar o suporte que a pessoa precisa, porque quando isso acontece, tira o chão. Você acaba não sabendo o que fazer. Exatamente. É bem assim. E você precisa dar pelo menos um caminho, assim, ó. Fala com o seu médico, não era o seu médico, né? Fala com alguém que vai te dar esse caminho. Não você sai de lá assim, com o laudo na mão, o que eu faço agora? Exatamente. É esse o sentimento, né? Sim. Sem chão. E vamos para as perguntas polêmicas aí, que você estava elaborando, que está no ar. Então, vamos lá. Falando desse assunto de médicos, né? Médicos e médicos, né? A gente tem um assunto polêmico recente, né? E eu tive 3 experiências, tá, gente? Eu tive a primeira experiência na gestação da Laura, que foi uma experiência que também não foi fácil, também foi uma experiência dolorosa, né? Porque a Laura nasceu com 42 semanas, nós tentamos um parto natural até o último, e por conta disso, ela acabou indo pra UTI, né? Entrando em sofrimento, Entrando em sofrimento fetal, indo pra UTI. E também foi um pouco de negligência médica, né? Quando depois a gente foi conversar até sobre isso, né, Richard? Vamos falar sobre isso, assim. Que acho que isso é uma coisa que é muito importante. Vamos começar pela nomenclatura, então. Quando a gente fala de um parto natural, né? Às vezes a gente começa a ver as coisas na internet, começa a ver no Instagram, começa a ver... quando a gente engravida, parece que a gente entra num mundo novo, né? Parece que a gente não conhece nada, de repente você vê, nossa, tem um universo em torno da gestante. E aí você começa a ouvir gente falando de parto natural, parto normal, parto cesáreo, parto não sei quanto, assim, parto humanizado. Que raios é isso, né? Então, quando a gente fala de só colocando os pingos nos is, parto natural, a gente geralmente, talvez não existe um livro dizendo o que é, o que é um dicionário, mas geralmente a gente está se referindo a um parto em que não há intervenção nenhuma. Um parto em que você deixa a natureza seguir. Não tem remédio, não tem ocitocina, indutores, não tem analgesia, você deixa a coisa rolar até onde a natureza quiser, né? Parto normal, geralmente a gente se refere ao parto vaginal. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de nomenclatura porque cria, inclusive, um preconceito nesse sentido. Eu não sou nem 8 nem 80. Eu prefiro o parto vaginal para minhas pacientes. Tanto é que a gente tentou, inclusive, né? Eu não sei quanto que eu posso abrir aqui do nosso... Pode falar, pode abrir tudo, pode contar tudo, tá liberado. Mas a gente tentou, inclusive, um parto vaginal. Porque é melhor para a paciente, é melhor para a criança. É a maneira como a natureza desenhou o corpo da mulher, é para um parto vaginal. A cesárea não é o parto que a natureza esperava, que o corpo esperava que acontecesse. Mas existe, tá? E então eu gosto de chamar de parto normal o parto que deu tudo certo. Não só o parto vaginal. Tá? Porque às vezes, como no seu caso, por exemplo, você precisou de um parto cesariano, mas você ficou bem, foi no momento certo, a Malu ficou ótima. Foi normal? Foi. Porque o contrário disso seria anormal. O anormal foi o que aconteceu com o seu primeiro parto, em que logo depois do parto a bebê teve que ir para a UTI. Isso é o anormal. Isso não é para acontecer, né? Então, é uma coisinha boba minha, mas que muda um pouco a maneira das pessoas de verem como funciona a coisa. O parto cesariano salva vidas. Não pode acontecer de a pessoa falar assim, eu não quero cesárea de jeito nenhum, não me sinto mãe se for cesárea. Eu já ouvi isso de pacientes. Falam assim, eu não me sinto mãe se for uma cesárea. E as pacientes que adotam? E as mulheres que adotam criança não são mães? Exatamente. Tá? E eu acho que eu posso falar na moda? Será que é moda agora? Posso falar, tá na moda? Acho que tá na moda. Pode dizer que tá em discussão. Acho que tá em alta, vai. Tá em alta. Em alta. Tá muito em alta o parto natural, o parto normal, né? O parto humanizado. E eu, na primeira gestação, coloquei isso muito na minha cabeça, né? Eu queria, né? Sim, eu queria um parto natural, um parto normal, humanizado. Depois eu vou te interromper e aí o Richard vai, acho que, concordar, o doutor. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito fechada nisso. Eu quero assim, eu vou tentar até o último, né? E aí, tentei até o último e acabou
não foi legal. Por quê? Porque eu tentei até o último. O médico também não me deu a explicação, não me deu a explicação que você me deu no consultório quando eu te conheci, né? Que eu fui te procurar aí pra ser o meu obstetra. Você chegou pra mim e falou, que eu quero que você conte isso aqui pra mulherada, pra todo mundo. Eu explico. Explica direitinho. Aquela explicação que você me deu que mudou, que abriu a minha vertente, né? Abriu a minha cabeça pra falar, tá, pode ser assim, mas precisa também ser assim se precisar. Então, não, eu fiquei naquela tecla, o médico deixou, foi até o último, né? Ela nasceu de 42 semanas no último dia, que ela fazia 42 semanas, e aconteceu tudo o que aconteceu. Ela entrou em sofrimento, ela aspirou mecônio, ela foi pra UTI. E aí, quer dizer, o que era pra ser tranquilo virou um pouco de pesadelinho ali, né? Um pouco de pesadelo. Sim, semana de pesadelo. O Dr. Richard vai definir melhor, assim, geralmente, quando ele falou do universo, quando a mãe, né? A gente fala o pai e a mãe, mas geralmente a mãe. Quando ela fala isso, o médico fala, ó, você está grávida, passa alguns meses, ela muda completamente, ela começa a fazer algumas pesquisas, ou ela vai também, tem que ver o médico que vai orientá-la, porque ela vai naquele segmento de olho fechado e não abre o leque, né? Não abre as possibilidades. E aí começa a entrar nessa questão, tipo, de ser uma coisa gostosa, uma gestação tranquila, uma gestação prazerosa e uma gestação no qual você buscou o conhecimento e você tá aberto, né? Tipo assim, ó, a gestante está aberta a algumas possibilidades. Não, ela começa, né, querer encarar ali. É complicado pro pai, porque eu passei isso com a Fá no primeiro. E no segundo, foi muito bom, né, conhecer o doutor, porque já deixou bem claro, ó, nós iremos fazer, né, o parto vaginal, porém, caso, né, a gente vai tentar, mas primeiramente o bebê. Não pode deixar ele sofrer, né, e a mãe também ficar segura. Isso é importante. Dá aquela aula, conta pro pessoal. Por que aconteceu isso? Dá aquela aulinha, vai. Eu vou explicar porque, assim, isso é uma confusão muito grande. As pessoas tendem a achar que em medicina é tudo preto e no branco. E eu vou te dizer, raríssimas coisas dentro de medicina são, assim, verdades absolutas. É muito raro. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que é verdade agora, daqui a algum tempo não é mais. Assim como muitas coisas da época da minha de faculdade, até de residência, que é recente, não vale mais, não se usa mais, ou estão sendo questionadas, tá? Então, e uma dessas coisas é qual que é a idade certa para nascer? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Então, digamos que a gente aqui tem um comitê científico e agora a gente tem que decidir qual que é a idade certa para nascer. Então, o que a gente vai pensar? Bom, a idade certa para nascer é a idade que o bebê tem mais chance de sobreviver depois que nasce. Porque se o bebê morre logo depois que nasce, ele não estava pronto. Sim. Certo? Então, o recorde de precocidade, assim, se a gente pode usar essa palavra, não sei se existe, é um rapazinho, um menininho no Japão que nasceu com 300 e cacetada gramas e sobreviveu. Puxa vida, isso é maravilhoso. Agora quer dizer que todo mundo que nasce com 300 gramas vai sobreviver? Não. De maneira alguma, tá? Então, como é que a gente, aqui no Brasil, inclusive, é considerado aborto. Abaixo de 500 gramas, por lei, é considerado aborto, por definição legal. Então, um bebê desse, a maioria dos médicos talvez nem tentaria fazer sobreviver se nascesse com 380 gramas. Né? Então, como é que a gente fez? A gente pega um monte de gestações, milhares mesmo, e começa a ver, ó, nasceu com tantas semanas, morreu. Tantas semanas, morreu. Ah, a partir de tantas semanas, ó, tantos por cento começam a sobreviver mais. E a gente vai chegando cada vez mais próximo de um número, conforme a assistência pós-natal vai melhorando e tal. Isso pode ir mudando ao longo dos anos. E aí, um tempo atrás, chegou-se à conclusão que era 37 semanas. Hoje, a gente já questiona isso. Será que não é 39, não é melhor? Porque os bebês que nascem próximos de 39 semanas, eles estão mais maduros, mais preparados, as chances deles sobreviverem é maior. Agora, esse é o mínimo, beleza. Isso é pouco questionado, assim. Agora, é muito comum a gente ver gente assim, quando que é o máximo? Quando que é o máximo? Quando que é o máximo? É 40? É 41? É 45? Tem lugares no mundo que vai 45. Tem lugares na Europa, inclusive, que vai até 43, o máximo. Então, como é que eles chegaram nesse número? Bom, muito bem, então vamos continuar a mesma ideia. Nasceu com 40 semanas, sobreviveu? Sobreviveu. 41 semanas, sobreviveu? Sobreviveu. Mas, então a partir de 40 semanas todo mundo sobrevive? Não. Começa a acontecer o contrário. Começa a morrer, começa a precisar de UTI.
Então, a gente incluíram mais uma variável nessa história. Necessidade de assistência médica hospitalar assim, intensiva, de precisar de UTI. E aí, a gente começou a perceber que, isso recentemente, que a partir das 40 semanas, antes era 41, um estudo recente baixou isso para 40 semanas. A partir das 40 semanas, o risco de você ir para a UTI vai aumentando gradativamente. Do bebê precisar de assistência na UTI, vai aumentando gradativamente. E aí, assim como tudo na vida, a medicina também você tem que pesar riscos e benefícios. Eu vou dar um exemplo bem prático. Todo mundo coloca cinto de segurança. Qual que é o risco de você sair de carro, a chance de você sair de carro e bater o carro? É pequeníssima. Mas se você bater o carro sem cinto, você morre. Sim. Então, o desfecho é muito ruim. Agora, é chato usar cinto? É chato. Mas se acontecer alguma coisa, você está protegido. A chance de sobrevivência é maior. Então, a gente pesa sempre... A gente nem percebe, mas tudo que a gente faz na vida é isso. É risco e benefício. Escovar os dentes. Por que todo mundo escova os dentes? Qual que é o benefício e qual que é o risco? O risco é mínimo, o benefício é muito. Então, a gente melhor escovar os dentes do que não escovar. E aí, quando a gente vai pensar de 40 semanas, por exemplo, que é o meu limite, por exemplo, chega um momento em que os benefícios de você segurar o bebê dentro da barriga, eles vão aumentando muito devagarinho e o risco vai aumentando muito rapidamente. Então, por que eu vou deixar um bebê aumentando o risco indefinidamente e em troca do quê? De que tipo de benefício? Entende? E existe também uma ideia muito romântica, assim, deixa o bebê escolher a hora que ele vai nascer. Mas, galera, o bebê não escolhe nada. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não conhece outra realidade além do útero. Ele não sabe, cansei desse lugar, então agora eu quero sair. Ele não sabe o que tem lá fora. Ele não tem essa consciência do que está acontecendo. Na verdade, hoje em dia a gente está discutindo, cada vez mais comum a gente falar de esterogestação. O bebê, ele nasce, ele continua sendo gestado, mas fora do útero. Até os 3 meses, né, a gente fala de esterogestação, né? Isso não é uma coisa ainda muito bem definida, Fabrício, porque tem gente que fala que vai até 8, 9, 1 ano. Porque o bebê, ele não sabe que ele nasceu. Para pensar o seguinte, um animal, quando ele, um bezerrinho, quando ele nasce, ele já nasce, já começa a andar, comer, ele está independente. Claro, ele tem que mamar, aquela coisa toda, mas ele, em poucos minutos, ele já está caminhando. O bebê humano, ele não tem isso. O bebê humano, se você não fizer alguma coisa, ele não sabe procurar o peito da mãe. Ele não segue a mãe. Ele larga lá, ele fica lá. Ele não tem nem controle dos movimentos dele. É verdade. Então, ele não nasce pronto. Ele nasce extremamente imaturo. Não confunda com prematuro. Tá? Imaturo. São coisas... É imaturo. Inclusive, muitos órgãos... só vão amadurecer anos depois. Pulmão amadurece com 8 anos de idade. E depende do sexo. Tem homem que 40 anos não amadureceu a cabeça ainda. Essa eu gostei, mas não é pra mim, não. Deu uma olhadinha assim, ó? Não, dizem que... Tenho a cabeça de 16, eu sou um menino, eu sou um eterno menino. Olha, mas esses homens com 40 que não amadureceram, eu conheço vários, viu? Olha, dizem que o homem nunca amadurece, né, Renato? Só muda o preço dos brinquedos, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, quando eu estava conversando com você, por que eu não levo uma gestação até 42 semanas? Porque eu acho que não vale a pena. O benefício que você tem de uma criança de 42 semanas perto de uma criança que tem 40 ou 39 não é tão diferente, né, por causa da idade gestacional. Agora, o risco é muito maior. Então não vale a pena. Até porque são imaturas, elas não vão cuidar delas sozinhas. Não vão cuidar delas sozinhas. Então, mas a chance de sobreviver fora do útero é maior. Não é verdade. É muito marginal. Na verdade, é muito maior a chance de precisar de ir para UTI do que sobreviver fora do útero. E uma outra questão, doutor, assim, sobre o parto vaginal e cesárea. Geralmente, eu falo porque quando a Fá passou por isso, a gente conversou com outras mulheres gestantes que ficavam todas, não, porque tem que ser vaginal, porque, né, ela vai ter anticorpos que nos... Levanta-se essa hipótese, o pessoal levanta uma bandeira. A gente tem 2 bebês maravilhosas, minhas 2 filhas, saudáveis, foram cesáreas e estão aí.
estão bem desenvolvidas e tudo Sim. mais. Tem essa questão também, só para o pessoal de casa ficar ciente. É melhor esse, melhor aquilo. É o Se melhor, faz para mim, diferença o pro melhor, bebê, né? melhor é a vida, né? Mas, Olha, enfim. eu prefiro vivo do que morto, entendeu? Isso. Mas faz diferença pro Vamos bebê? começar aí, assim, depende da situação. Então, uma situação de vida ou morte, como foi no caso da Fabrícia, se a gente tivesse deixado rolar, né? Assim, eu não quero entrar super em detalhes não, porque eu não quero expor a Fabrícia, mas ela começou a evoluir com uma dor desproporcional ao momento do trabalho de parto que ela estava. A gente começou a ver que a Malu não estava evoluindo de uma maneira legal, ela não estava suportando bem o trabalho de parto. Aliás, isso é uma coisa que é interessante a gente tentar entender também. Eu posso até tocar nesse assunto depois, mas aí eu comecei a notar que não estava indo legal. E aí eu trouxe para o casal, né, trouxe para a Fabrícia e para o Reinaldo, a possibilidade assim, olha, não está indo bem, vocês querem continuar ou querem ir para cesárea? Não, vamos para cesárea. Vocês decidiram. Que isso só pontuando, porque isso é uma coisa importante, que a gente vai falar depois de parto humanizado, que é justamente a quem toma a decisão é a paciente, não é o médico. O médico, a gente tem no Brasil ainda essa coisa paternalista, que é o médico que toma a decisão. Isso é errado. A gente tem que falar de decision sharing. As decisões têm que ser compartilhadas. O meu papel como médico é trazer as informações, os riscos, os benefícios. Né? É isso aqui. Vamos decidir junto. Tá? E ajudar vocês a tomar, porque quem tem que tomar decisão é vocês. Mas vamos lá, isso foi um parênteses. Agora, naquele momento, a cesárea não era assim. Para a Malu era importantíssimo. É a diferença entre vida e morte. O que adianta ela nascer de parto vaginal e ser uma criança sequelada? Então, nesse momento, quando a gente fala assim, o que é melhor para a criança? Não sei, depende do que a gente está falando. Tá? Então, é por isso que eu digo que cesárea salva vidas. Agora, se está indo tudo bem, o bebê está bem, a mãe está bem, está indo de uma maneira legal, né? A gente às vezes precisa corrigir uma coisa aqui, ali e tal. O vaginal com certeza é melhor tanto para a mãe como para a criança. Amanhã é questão da recuperação, né? Não só de recuperação. As pessoas acham que cesárea é uma cirurgia simples, mas ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Eu estava até conversando com uma paciente no consultório sobre isso hoje, porque é uma conversa que eu gosto de ter com as pacientes no consultório. As pessoas acham que cesárea é a solução para um monte de coisa. Eu tenho medo do parto, da dor, Assim, tem várias coisas que permeiam, que são mitos que rodeiam essa coisa do parto vaginal. Até porque no Brasil, o parto vaginal sempre foi muito associado a pessoas de classe mais baixa. É SUS, é não sei o que, né? E cesárea, a mãe fez uma cesárea e tá maravilhosa. E na verdade não é tão simples, tá? Inclusive, eu vou abrir, Fabrício, se você achar que eu tô abrindo muito a sua vida, pode falar. Você corta depois. A minha vida já é bem exposta. Já. Mas, por exemplo, a segunda cesárea que eu fiz na Fabrícia foi extremamente difícil, porque ela já tinha uma cesárea anterior, porque ela tinha inúmeras aderências, a cicatrização interna dela foi muito ruim. Talvez pela técnica, talvez por algum tipo de infecção, ou talvez por causa das características da Fabrícia de cicatrização. Ou até a emergência que foi, né? Porque foi uma cesárea emergência. Não chegou a ser uma emergência, mas foi com certeza uma urgência. Não era uma coisa... Existem diferenças. Emergência tem que ser imediato. Foi imediato, foi em 6 minutos. A primeira foi. Sim. Não, pensei que estava falando da que eu fiz com a sua. A nossa foi. A gente conseguiu. Era urgente, não dava uma coisa que dava assim, vamos deixar para amanhã. Mas a gente conseguiu esperar, preparar a sala, ficou, né? Isso. Não era uma coisa de emergência. Mas foi extremamente difícil. E assim, se tivesse virado uma emergência, eu teria perdido a Malu. Porque foi tão difícil isso foi muito forte quando você me falou. Foi tão difícil acessar a cavidade abdominal, né? Fazer até chegar na Malu para poder tirar ela. Foi tão difícil por conta da sua cesárea anterior. Isso, que foi uma emergência que eu falei. Que foi uma emergência. Mas assim, isso eu já tinha visto até gente que não tinha feito cesárea eletiva, tá? Isso acontece por N fatores, né? Tá. E que se tivesse sido uma emergência eu tinha perdido a Malu. Então as pessoas não pensam muito nesse pós. Entendeu? Mas eu acho que não tá muito assim, ó. Hoje tá. São duas linhas, né? Distantes e assim, uma coisa que me fez gostar muito de você e me fez escolher você pra ser o meu obstetra, né? Naquela época
da Malu, que eu descobri que tava grávida, e que eu já havia passado por 2 experiências, né? Foi essa coisa do... Pode ser aqui ou pode ser aqui, tá tudo bem. Por que acontecia? O que eu vejo muito? Ou você chega no consultório do médico e ele fala, eu só faço cesárea. Comigo é só parto agendado. Desculpa te interromper, mas é uma opção e eu prefiro que seja assim, claro, porque tem médico que fala, não, nós vamos fazer o parto vaginal e chega no final a gente manipula e vira cesárea. Isso Exatamente. É errado. Prefiro o médico que fala, não, eu só faço cesárea e ponto. Às vezes, por exemplo, tem muito médico idoso que não tem mais saco de ficar no trabalho do parto. Esperando, né? Então se ele fala, eu só posso fazer cesárea, pelo menos foi sincero. É. Eu prefiro. Eu conheci médicos que falaram, não, eu faço cesárea. Outros que falaram, que me disseram assim, não, porque eu já tinha, apesar de ter acontecido tudo que aconteceu com a Laura, você sabe que eu tinha o desejo de tentar não o parto, não o parto normal, natural, mas a magia dele, né? Lembra que eu falava que tem um encantamento ali, né? De tentar, de ver, de ter tudo aquilo. Eu queria sentir aquilo, né? Eu queria passar por isso. Eu queria passar por essa experiência, que eu não consegui passar na da Laura. E aí, falava com os médicos, não, você já teve uma cesárea, a segunda tem que ser cesárea também, você não vai conseguir. E coisas assim. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção quando nós nos conhecemos foi que você me explicou isso, falou, Fá, eu acho que a gente tem que impor um limite, né? Por tudo que já aconteceu, né? De 40 semanas. E a gente vai esperar. E você me falou até da indução, lembra disso? Que eu falei assim, tá, e se estiver chegando perto das 40 semanas, você já vai fazer a cesárea? Então você falou, não, a gente tem um método para induzir. Que agora, nos bastidores, ele acabou de contar que tem paciente com indução, que ele tá aí com o celular, porque pode, né, precisar dele. Inclusive, uma delas tem cesárea anterior. Então, e aí ele me contou da indução, né, que é legal. Me deu essa opção, falou, não, se chegar em 39,5, 40 semanas, né, no consultório, chegar 40 semanas aqui, chegou aqui, você não nasceu, a gente pode induzir, a gente pode tentar induzir. Como é que essa indução é feita? Não pode ser medicamentosa, tá? Quem tem cesárea anterior, aqui no Brasil a gente usa 2 tipos principalmente, a com misoprostol, tá? Uma prostaglandina, e existe um método que é menos comum, mas ainda vejo aqui alguns médicos fazendo, que a gente chama de método de Krause, que a gente coloca uma sonda que foi feita inicialmente para ser colocada na bexiga, a gente adapta ela. Existe uma sonda de Krause mesmo, mas ela é muito mais cara, então é mais barato a gente usar uma sonda vesical, que é colocar dentro do útero, ela cria um balão, tá? É complicado resumir tudo, mas a ideia é o seguinte, é tentar... Essa indução serve não para a gente causar o trabalho de parto em si, não é? A ideia não é causar as contrações, mas é tentar amolecer o colo do útero, que é a passagem do bebê, de maneira que quando começarem as contrações, ele dilate mais facilmente, tá? Porque se você tiver com o colo duro, o colo da mulher geralmente ele tem a consistência do nariz, né? E ele é comprido, tem um cerco de seus 3, 4 centímetros, às vezes até mais, e ele é fechadinho, não tem dilatação. Agora, conforme vai chegando mais perto do final da gestação, ele vai amolecendo, ele fica com a consistência do lábio, vai encurtando e já ganha alguma dilatação, 1, 2 centímetros às vezes. Mas algumas mulheres chegam ao final da gestação, 40, 39 semanas, com o colo duro ainda, com consistência de nariz, com um colo comprido e tal. Essas mulheres, se eu fizer alguma coisa para dar contração para elas, esse colo é muito resistente, ela vai precisar de muito mais contração para conseguir o mesmo efeito de abertura do colo e tal, do que uma mulher que já tem um colo mais amolecido. Então, a gente usa alguma técnica para tentar relaxar esse colo. Então a gente pode usar a prostaglandina, que é o misoprostol, para poder quebrar essas fibras dentro do colo, para causar um processo inflamatório local ali, para tentar soltar essas fibras, e o colo vai ficar mais amolecido, vai ficar um pouco dilatado, ele pode chegar até 4 centímetros, 3, 4 centímetros, e ficar mais curto. Só que esse remédio ele tem um péssimo hábito de causar contrações muito intensas, né, como efeito colateral, é um risco. E aí quem tem uma cesárea anterior pode acabar rompendo o útero, porque ele também relaxa essa cicatriz da cesárea, né? E aí a gente não usa o misoprostol em quem já tem uma cesárea anterior.
qual que é a nossa opção? Usar algum método que não é medicamentoso, que é o método da sonda, o método de Krause, em que eu aproveito essa pequena abertura do colo e coloco essa sonda dentro do útero e inflo um balão que tem 4 centímetros de diâmetro. E aí eu deixo o balão. E esse é um método super seguro porque eu posso deixar o paciente em casa, porque ele não tem essa coisa de dar contração, diferente do misoprostol. O misoprostol, o paciente tem que induzir dentro do hospital, ficar acompanhando o coração do bebê o tempo todo, fazendo cardiotoco e tal, uma série de cuidados, porque ele tem inúmeros efeitos colaterais. Pode dar febre. O misoprostol é a ocitocina? Ocitocina? Não. O misoprostol é um comprimidinho desse tamanho assim, ó, que a gente coloca dentro da vagina, né? Nos Estados Unidos eles usavam muito debaixo da língua também, mas hoje a gente já sabe que o efeito não é o mesmo. É aquele que usa pra fazer curetagem? É o mesmo? Não, também, né? É o mesmo, só que pra fazer a curetagem a gente usa uma dose muito 4. Eles colocam 4, eles né? colocam 4 de 200, uma total de 800 microgramas. De 2 a 4. Na indução do parto a gente usa um comprimidinho de 25. Então é entendi. bem pouquinho. Bem pouquinho. A diferença é diferente. Agora... o Krause ele é super seguro, tanto é que você pode colocar e liberar a paciente para ir para casa. Foi o que eu fiz. O paciente vai para casa, ela pode tracionar um pouquinho o Krause de vez em quando para saber se está soltando. E a ideia é a seguinte, como ele tem 4 centímetros de dilatação, uma hora o útero vai querer expulsar essa sonda para fora. E aí quando a sonda passar pelo colo do útero, significa que já tem 4 centímetros de dilatação. Eu não preciso nem tocar a paciente para saber que ela está com dilatação. Porque se a sonda saiu, com certeza tem 4 centímetros de dilatação, pelo menos. Mas esse processo é porque o corpo tende a expulsar corpos estranhos? Sim? Vamos deixar assim. É? De uma maneira leiga, sim. Mas ele cria inflamação também, que você falou, Ele né? cria um processo inflamatório porque ele descola um pouco a membrana, ele tem esse corpo estranho, tem essa ação mecânica. É um conjunto de fatores ali que fazem ele funcionar. Entendi. E a taxa de sucesso é tão boa quanto do misoprostol, só que mais seguro. Hoje, pessoalmente, eu prefiro para qualquer paciente, não só as que tem cesárea anterior, usar a indução por Krause. Porque eu consigo fazer no consultório, primeiro. E segundo, que você não precisa ir ficar no hospital. Porque assim, muito do parto normal vem daqui, ó, cabeça. Entendeu? Você precisa estar mentalmente preparado para um parto. É como correr uma maratona. É como fazer uma corrida, uma competição. O Reinaldo já passou por isso muitas vezes. Sim. E competição é aqui, ó. É a cabeça. É cabeça. Você já se projeta lá na frente. Então, e faz toda a preparação aqui. Existe um exercício quando a gente vai fazer competição que é você se imaginar naquela situação. Sim. Eu lembro do Michael Phelps, uma vez comentando, que ele fazia até realidade virtual, ele fazia uma série de coisas, de exercícios de se imaginar nadando, de competindo, aquela coisa para não ser um momento de estresse para o cérebro. Então é muito cabeça. Agora, se você já... algo que ele não conhece, né? Exatamente. É o PNL. Eu já me projetei campeão, como a gente falou. Eu já tinha sofrido tudo aqui antes, todas as emoções. Lá eu tava mecânico. Eu só fui lá e executei. Executou, exatamente. Isso é uma técnica. Agora, pro parto é a mesma coisa. Se você tá lá 2, 3 dias internado no hospital, só induzindo, fazendo nada, mas comendo comida de hospital, sem ver seu médico, a enfermeira fazendo toque vaginal ali a cada 4 horas, fazendo cardiotoco, você não consegue dormir direito, porque a cada 4 horas tem alguém te acordando para fazer um exame, com acesso no braço. Você quer que na hora do parto, na hora do vamos ver, você já está exausto, mentalmente e fisicamente. Então por isso que eu não gosto muito do misoprostol, esse é um dos motivos. Outro, se você tem uma filha, no seu caso, por exemplo, você tinha a Laurinha, você tem filhos pequenos em casa, você vai ficar 3 dias no hospital? Além... depois do nascimento, né? É. Além do depois do nascimento. Você vai ficar quase uma semana. Você está preocupada com a sua filha mais velha, com o seu filho mais velho. Então quem tem filhos, às vezes até animais, ou alguém que você tem que se preocupar, ficar internado é uma desgraça. Você fica preocupado com outra pessoa. Então, eu preciso do seu foco aqui para poder fazer esse parto. Então por isso que eu gosto do Krause. Eu acho que já defendi bastante. E essa opção foi o que me deixou feliz, né? Porque assim, ele me deu essas 2 opções. Ele falou, olha, a gente vai colocar aqui uma data, que é 40 semanas, né? E nós vamos aguardar, né? Sim. Porque quando o bebê, eu fiquei bem quando a Laura nasceu, mas eu não fiquei bem, porque eu fisicamente estava bem, mas e o psicológico, porque ela foi pra UTI? Então, é o bem-estar do bebê e o da mãe também, porque não é fácil, né? Você passou por isso.
praticamente. A gente fala que não, mas os homens engravidam juntos, alguns, né? Eu emagreci por causa disso, tá? eu engordei por causa disso, tá? Porque a minha esposa engordou 14 quilos na gestação, eu engordei 28. Eu emagreci porque o meu estresse é lá em cima e eu sou o oposto. Passou nervoso, passou estresse, eu não como. Acredita? Nossa, ele emagreceu. Emagreceu. E o Dodô é o oposto. A gente podia fazer aquela fusão do Dragon Ball e chegar no meio do termo, né, cara? Eu frango, você forte. Exatamente. Eu desconto na comida, você não come nada. A gente ia ser o homem ideal, olha só. Sim. Ai, meu Deus do céu, esses dois. Agora vamos pra polêmica também, né? A questão que você falou acho que vem falando disso aí, dessa questão, a gente fala um pouco, né, falando sobre essa questão de médicos e tudo, a gente fala um pouco sobre violência obstétrica, né, também. Por que violência obstétrica? E eu até falei pro Richard que eu queria falar sobre isso. A gente tem um caso recente, né? Sim. De uma pessoa famosa, que todo mundo sabe, não preciso falar o nome, né, gente? E de um médico famoso também, onde ela relatou ter sofrido violência obstétrica, né? E junto com isso, recentemente, a gente estava conversando agora, recentemente o Ministério Público lançou uma cartilha nova de gestantes, onde eles colocam alguns fatos que também podem ser tratados como violência obstétrica. Então, eles deram ênfase, né? Falaram que concordam com alguns fatos que pra quem já teve filho e tudo mais, sabe que pode ser. Me fala aí, Richard, desse assunto que é polêmico, violência obstétrica. Olha, eu acho que eu fico feliz que tem cada vez mais gente discutindo isso, porque isso é uma coisa cultural, tá? E eu vou dizer o seguinte, não é só obstétrico, tá? Isso pode ser com qualquer especialidade médica, com qualquer... Existe essa coisa de que, assim, o médico achar que eu decido, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, eu decido, é assim que tem que ser, eu decidi isso, ou quem nunca ouviu alguma história do médico falar assim, você tem tal doença, tem tanto tempo de vida. Pô, isso é uma violência, entendeu? Eu acho isso uma coisa violenta, porque, primeiro, você não é Deus, você não sabe o que vai acontecer, né? Esse tipo de coisa você acaba com a vida da pessoa. Inclusive a maneira como você apresenta uma notícia para a pessoa, isso pode ser uma coisa de uma maneira violenta, pode ser de uma maneira não acolhedora, né? Então eu diria o seguinte, que violência médica, não vou nem dizer só obstétrica, violência médica é quando você não se coloca no lugar da pessoa, é você não se colocar no lugar de quem vai receber a notícia, de quem está sendo o paciente, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, não necessariamente obstétrico, mas você tem uma pessoa que coloca um acesso no seu braço, não explica o que o remédio que está colocando lá dentro, ou você chama e fala assim, olha, o acesso perdeu, tá estranho, a pessoa não vai lá e não resolve, ou o médico prescreve um tratamento e não sabe, e não te fala qual que é o pensamento dele, qual que é o processo diagnóstico, tudo isso é violência médica. Tá? E isso é errado. Agora, violência obstétrica acaba caindo agora na boca do povo, né? Tá em alta, justamente porque é um momento muito incrível da vida de um casal, de uma família, certo? E o paciente se vê uma condição muito vulnerável, porque ele não tem o conhecimento do que está acontecendo ali, ele quer que tenha um desfecho positivo, como todo mundo quer, né? E ele fica extremamente dependente do médico. E aí o médico ou a equipe que está assistindo a paciente se aproveita dessa dependência para colocar as coisas que são favoráveis para a equipe e não para a paciente. Tá? Então isso é violência. Agora, do que a gente está falando então? Por exemplo, é citado na cartilha, manobra de Christeller. A manobra de Christeller foi um alemãozão que inventou que para poder tirar a criança mais rápido, você podia apertar o fundo da barriga, que isso faria com que a criança nascesse mais rápido. Bom, quem que ele está ajudando nesse momento? O médico. O médico. Que quer acabar ali logo e ir embora. Na época do Christeller, isso salvava vidas. Na época do Christeller, lá em 1800 e cacetada, fazer uma cesárea, imagina, não tinha nem eletricidade direito, não tinha anestesia direito, era praticamente uma sentença de morte. Então, de repente, lembra daquele negócio do risco-benefício? Na época, isso fazia sentido.
Hoje não tem mais sentido fazer um negócio desse. Não tem. Você chegar num ponto que você precisa fazer um Cristeler para salvar a vida da criança, teoricamente, é porque você não fez um acompanhamento adequado do trabalho de parto. E uma outra coisa, isso tem a ver com a história da obstetrícia, tá? Trabalho de parto e parto não são doenças, são processos naturais. Você precisa de médico? Sim e não, vai. Não, vamos conversar aqui. Sim. Entendeu? Você precisa de um médico? Você precisa de alguém assistindo você? Para pensar. Isso é uma coisa natural. Ah, tá. Você fala pela naturalidade do negócio, sim, né? Você precisa de um médico do seu lado lá vendo se você está fazendo sexo direito? Não. De jeito algum, porque isso é uma coisa que você... É natural. É instintivo. Da natureza humana. Da mesma maneira, o trabalho de parto... Entendi. Nesse e o parto, eles são naturais. Agora... Menos eu, vou porque contar no meu trabalho natural eu queria você lá me olhando. Eu vou contar uma outra coisa que é natural. Infarto é natural? Não. Não, Sim, é natural. É natural. Acontece. Mas a gente não imagina que vai acontecer, Você não vai falar, vou infartar, é natural. É natural. Do nada, Ah, pum. é Agora, verdade. o natural do infarto é você sentido. morrer do infarto. Então o médico vai lá, ele vai intervir para você entendi. sobreviver. Entendi. É a mesma Agora, coisa. o trabalho de natural, parto né? Analogia não é agora. uma doença. Então o médico não precisa intervir no trabalho de parto, a não ser que vire uma doença, que ele comece a se desviar daquilo que é considerado normal e comece a apresentar riscos tanto ou para a mãe ou para o bebê, né? Então aí sim você precisa de um médico. Mas a princípio o médico não precisa fazer nada. Agora, quando o médico começa a intervir de maneira desnecessária, tanto no trabalho de parto ou no parto, você tem uma violência obstétrica. Violência. Sim. Agora, aquela coisa de xingar a paciente, como aconteceu, Aí é mais. isso é violência? Total. Eu não acho que isso é só violência, isso é falta de educação. Exatamente. Isso é falta de educação. Tá? Isso, a gente não trata ninguém assim. Ninguém deve animal, ser nem tratado dessa nada, maneira. né? Então, isso foi violência obstétrica? Não diria obstétrica. Foi obstétrica porque era dentro de um contexto obstétrico, né? Mas isso daí é falta de educação da grosseria da mais alto grau. Sim. Agora, o que foi violência obstétrica nesse caso que você citou? Fazer uma episiotomia desnecessária. Na minha opinião, toda episiotomia é desnecessária, tá? Isso, a cartilha defende isso, né? Inclusive, essa cartilha nova defende a episiotomia. Mas é porque é que assim que acontece. Se você, lembra que eu falei pra você que nem tudo em medicina é preto no branco, tá? Pra gente decidir que uma coisa é preta no branco, precisa ter um monte de estudos, um Sim. monte de discussão e aquela coisa toda, né? Você já ouviu falar de sinfisiotomia? Não. Já? Não, Já? eu não. Numa época em que cesárea era muito arriscado, você fazia o seguinte, você separava a pelve da paciente. Então, você sabe que a pelve ela tem a sínfise púbica, Sim. é uma cartilagem que une os dois ossos, os grandes ossos da pelve. Então você vinha com um bisturi, você cortava, então o bebê não estava passando, porque era muito grande, por exemplo, você cortava a pelve para a pelve abrir para o bebê passar. Você salvava a mãe, o bebê, só que a mulher nunca mais andava direito, porque ela andava a pelve não estava presa, ela estava solta, né? Eu já vi isso acontecer. Eu fui para a África, em Madagascar, em 2017, e lá fazer cesárea era terrível, não tinha eletricidade, tipo, eles viviam no século XIX. Sinfisiotomia era uma coisa que salvava vidas lá. Agora, por que você não ouve mais falar de sinfisiotomia hoje? Aqui no Brasil, pelo menos. Porque não precisa, né? Porque não precisa. Não precisa Então, ninguém discute mais que não precisa de sinfisiotomia, porque você tem cesárea, você tem outras coisas. Lá eles estão ainda no século XIX. Eles estão numa outra época. Agora, episiotomia foi importante em determinado momento da história da salvar o bebê obstetrícia? e a criança? Sim. Talvez, sim. Eu acho questionável, mas sim. Hoje em dia... Precisa? Precisa? Não. Sabendo o que a gente sabe, sabendo o que a gente tem... Não. Na minha opinião, não. E não é só na minha opinião. Na opinião de muitos médicos expoentes disso, não. Mas eu já tive um caso que eu fiz uma episiotomia que salvou... Um caso? O que é um caso diante de várias evidências, entendeu? E quem disse que foi aquela episiotomia que salvou o momento ali, entendeu? Então, não, tá? Agora, existem médicos que abusam disso, que eles não querem...
tem a ver com o sistema que a gente vive. Não quero ficar aqui perdendo tempo num parto. O convênio só me paga 6 horas de trabalho de parto. Por que eu vou ficar aqui 8, 10, 18 horas? Né? Eu tenho que voltar para o meu consultório. Eu não quero passar das 10 horas da noite no hospital. Né? Não quero virar madrugada no hospital. Então, motivos N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o parto. Eu vou proteger a mulher. A episiotomia não protege nada. Tá? Não protege nada. E qual que é a desculpa que eles dão? Que loucura, hein, doutor? Que loucura. Pode seguir. Tá pensando que é fácil, viu? Não, tô falando essa questão, que tem médicos, né? Mas a gente fala medicina humanizada. Você tem que ser médico, mas tem que ser humano, que ele falou no começo. Eu acho que é se colocar no lugar da pessoa. Entendeu? Mas qual é a desculpa, não? Qual que é por que eles dizem, eu fiz uma epísio? Por quê? Porque o bebê não passou? Olha, o nome oficial da episiotomia, episiotomia é o nome rápido. Tá. Né? Mas o nome oficial da episiotomia é incisão alargadora de canal. Então, teoricamente, aumentaria o tamanho do canal vaginal, o canal do parto, para a criança passar. Existem situações em que a criança não está nascendo de cabeça, por exemplo, está nascendo com uma apresentação composta, com um braço, por exemplo, está nascendo de uma posição que não é legal. Ou quando você tem que colocar um fórceps, por exemplo, que o tamanho do aparelho aumenta, né, o tamanho da cabeça, então com certeza vai lacerar mais, a chance de lacerar é muito maior. Né? Então, teoricamente, nessas situações, se você fizer uma episiotomia, a chance de você ter uma laceração grave, uma laceração de 3º e 4º grau, que é uma laceração de esfíncter anal, de intestino e tal, é menor, porque você troca isso por uma laceração de 2º, que a episiotomia é uma laceração de 2º grau, feita pelo médico. Né? Teoricamente protegeria. Estudos mostram que isso não é verdade. Não protege. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive. Porque já teve uma época na minha vida que eu fazia episiotomia. Eu faço a episiotomia e aí, do corte que eu fiz para proteger, teoricamente, o períneo da mulher, lacerava por períneo. E aí ficava uma laceração muito difícil de ser consertada e muito mais complicada. Entende? Então, qual que é... Hoje eu não faço mais. Não faço mais. Mas você tem muitas lacerações? Laceração faz parte do parto, tá? Você vai... É difícil você não ter laceração nenhuma. Zero é difícil. Acontece? Acontece, mas a gente não quer... O objetivo não é não ter laceração nenhuma, é você ter o mínimo possível. Alguma coisa você vai ter. Agora, eu converso umas vezes com as pacientes, elas assim, doutor, eu tenho medo de laceração, né? Os pontos que a gente dá depois de um parto vaginal, dificilmente, olha, acho que é que eu não fico contando, mas eu poderia chutar aqui, assim, 20 pontos você acha muito num parto vaginal? Não tenho ideia. Eu também não tenho ideia. Eu vou te dizer que numa cesárea, no mínimo, são 72. Então 20 não é nada. 20 não é nada. Mas geralmente a gente faz o quê? 5, 6 pontinhos num parto vaginal. Então não é nada, é um quartinho. Então, só para você ter uma noção do tamanho do estrago que a gente faz numa cesárea em relação mesmo à laceração, né? Eu posso usar qualquer linguagem aqui? Pode, até para as pessoas conectarem. Pode, fica à vontade, fala como você quiser. Eu vou dizer o seguinte, tem paciente que fala para mim assim, olha, eu tenho medo de ficar alargada, né? De ficar alargada depois de um parto vaginal. Eu brinco com as pacientes assim, os músculos da vagina são praticamente os mesmos do ânus. Tem algumas diferenças, claro, resguardados as diferenças, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Você já cagou um toletão? Todo mundo, acho que já. Todo mundo já. Ficou frouxo? Depois. Não, volta normal. Volta normal. É a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Mas vai passar um bebê. Vai. Vai doer? Vai doer. E é um músculo, né? E é um músculo. E dá pra você... Depois volta. E depois também dá pra fazer cirurgia, né? Tô brincando, sacaneando. Tô brincando. Não precisa. Aquela coisa de fazer o ponto do marido, né? Que o pessoal fala. Isso é ridículo. Não precisa. Foi inclusive do caso que você comentou, ela colocou isso no processo que ele fez o ponto do marido. O ponto do marido é um ponto que a gente faz para fechar o introito vaginal, para ficar mais apertadinho. Quem que beneficia isso? O marido só.
pensando que o marido prefere que para a sexualidade masculina é importante ter uma vagina apertada. Isso não é verdade. Até mesmo porque é dentro, né? E é músculo, né? Exatamente. Não tem como apertar o músculo. Não tem como. É uma vagininha apertadinha. Gente, quem precisa de vagininha apertadinha é pedófilo, desculpa. A verdade é essa. Verdade. Foi levantada essa bandeira importante. É verdade. E tem a parte muscular, né? Tem a parte da musculatura. Você aí que... suas alunas, a mulherada pede bastante? Sim, elevação pélvica, tem fisioterapia, tem fisioterapia tudo. pélvica Sim. E tem na musculação, E na musculação, não tem? sim, tem vários exercícios que ajudam, né? A Porque é um musculatura músculo, profunda. né? Sim. E como o doutor mesmo ressaltou, é porque assim, a gente viu um outro podcast, né, assistimos, que fala sobre cirurgias, né? Questões aí cirúrgicas que a mulherada faz, 90% das mulheres fazem sem os maridos saberem. Segundo o podcast que foi falado lá, que a gente tava... a gente tava vendo o negócio de... E também tem outra questão que o pessoal faz, você já trabalhou em clínica, né? De cirurgia plástica, que algumas mulheres fazem. Eu trabalhei 8 anos com cirurgia plástica, né? Atendendo aí com cirurgia plástica. E na parte de consultoria. E aí tem 2 tipos de cirurgia, né? Tem a cirurgia estética, né? Pra lábios e tudo mais. E tem a períneo, né? Perineoplastia. Que a mulherada faz pra isso. Fazem escondido. Muitas fazem depois do casamento. Acredita nisso? Porque o marido fala, tipo assim, já que você falou, eu vou falar, né? Você é larga. E aí a mulher separa, não consegue ficar anos sem ter relação com alguém, procura fazer cirurgia plástica. Eu acho isso um crime, tá? Sinceramente, eu acho que assim, claro que existem casos e casos. Existem pacientes, por exemplo, que têm prolapso de algum órgão através da vagina, uma bexiga, um intestino, um útero, né? E aí elas precisam de uma perineoplastia. Mas a maioria desses casos de vagina larga, vou colocar bem entre aspas, isso porque não existe isso de vagina larga, é fazer fisioterapia. É o fortalecimento dessa musculatura perineal. Eu quero chamar as meninas da fisioterapia pélvica pra vir aqui. Você já ouviu falar de pompoarismo? Sim. Pô, tem mulher, cara, que consegue jogar uma bolinha de ping-pong a uns 10 metros com a vagina. Não, gente, eu vou falar real, assim, ó. Eu vou falar real. Eu entrei em trabalho de parto, né? Eu tive assim, a barriga cresce, dá um pouco de não é ficar larga, dá um pouco de dilatação ali naquela região. Eu faço atividade física voltada pra esse músculo. E volta super, até mais, até. Sim. Igual um pompoarismo. Na minha primeira gestação, na minha segunda, agora eu voltei a fazer atividade física. Na minha primeira gestação, eu fazia muito exercício que você passava, né? Com foco em pelvis, sim, né? Sim, mas com tudo que foi levantado aqui, que falou, ainda mesmo a sociedade, né? Só pra acrescentar que o doutor falou que você tá falando, quando ela teve a cesárea da Laura, lá no hospital mesmo, você não vai lembrar disso. A enfermeira falou, foi o quê? Normal ou cesárea? Porque ele, né, foi levar lá, né, a refeição e tal. Não, foi cesárea. Então não estragou o brinquedo. Que absurdo. Entendeu? Essas piadas rolam ainda. Lembra que eu te contei? Sim, então, eu lembro. É coisa de louco. Que besteira, né? E aí, isso é que nem você falou. Olha, eu acho até que a gente tava até conversando um pouquinho antes de começar, esse negócio de sexualidade. A gente tem que começar a desassociar a sexualidade só da parte genital. Tá? Que, gente, pra você ter uma ideia, o sexo começa. Você pode até transar à noite, mas o sexo começa de manhã, no café da manhã. Se o cara não acordar e não dar um bom dia direito pra mulher for grosso com ela, não vai rolar à noite. Sim. A sexualidade é muito mais do que isso. Do que o órgão em si. Do que o órgão em si. Mas é o que eu falo, assim, ó, da questão de cuidar, que nem eu fiz fisioterapia pélvica, mas eu não faço musculatura pra ter nada apertado pra ninguém, não. Eu faço por quê? Pra você. Pra escape de xixi, porque lembra que eu falava... toda grávida vai saber disso, que toda grávida vive mijada. E doutor Richard, não é pra ninguém não, é pro marido. Fala pro marido. Lembra que eu falava isso pra você? Toda grávida vive mijadinha? Toda grávida vive Não deveria, tá? Perder xixi não é normal, gente. Mas, gente, e aí o que acontece? Fica um pouco assim, mas por isso, porque parece que dá uma baixada. E aí você faz pra você. Eu faço pra mim. Eu fiz fisioterapia pélvica na gestação, né? Que você me indicou. Durante a gestação, até pra ajudar no parto e tudo mais. Mas é real, mulherada. Cuida de vocês por vocês. Não vai cuidar disso pra homem, não, gente. Sim. Né? Sim. Mas agora vamos levantar as perguntas frequentes. A gente abriu caixinha de pergunta e tem uma mulherada mandou muita pergunta. No Instagram da FAI, do Instituto, né?
Abrimos em vários lugares aqui. A gente tem uma leva de perguntas aqui. Eu tô pegando a minha cola. E eu vou fazer já logo a minha, doutor. Manda aí. Manda lá. Sangramento durante o início da gravidez é normal? Eu vou dizer o seguinte, as pessoas falam que é normal, quer dizer que não precisa fazer nada. Não. Não vou dizer que é normal, vou dizer que é comum, mas não necessariamente normal, tá? Ok. Todo sangramento de início de gestação precisa ser investigado, tá? É muito comum acontecer, geralmente não representa riscos, tá? Mas precisa ser investigado toda vez. É de 0 a 3 meses que fala? Pode acontecer a gestação inteira. Cada fase da gestação tem uma causa diferente mais provável, tá? Então, grávida não sangra, grávida não deve sangrar. Se estar sangrando, você precisa fazer uma investigação. Às vezes é uma coisa banal, uma coisa simples, que você não precisa se preocupar e a gente não dá muita bola, mas toda vez que você tiver um sangramento, precisa ser obrigatoriamente investigado. Então, procurar o seu médico e ir para um hospital, né? Sim, não precisa ser necessariamente uma coisa assim de emergência, mas eu acho importantíssimo durante um pré-natal você ter contato com o seu médico. Se você faz um pré-natal que você não tem um contato com o seu médico e qualquer coisa você precisa ir para um pronto-socorro, gente, isso não é um pré-natal decente, desculpa. Eu sei que é o que a maioria das mulheres tem, infelizmente, disponível, mas isso é longe do ideal. Porque no momento de gestação é um momento em que você está passando por um momento super importante, super arriscado, vou dizer assim, que tem os seus riscos, que a gente chama de risco habitual da gestação, em que você está inserido dentro de um mundo que você não conhece. Você precisa ter alguém de confiança para quem você possa correr num momento de sangramento, por exemplo. Alguém para te falar que tá tudo bem, ficar vai falar que tá tudo bem, exatamente. Ou vai pro pronto-socorro. Tem médicos, por exemplo, que fazem qualquer coisa. Eu te dou meu telefone. Aí você liga e fala, não, então vai pro pronto-socorro. Pera lá, então. Por que você tem meu telefone? Tem que ter alguém pra brigar. Gente, eu vou contar pra vocês, no dia do parto da Maria Luísa, que eu fiquei enrolando, né? Fui, voltei, nananã. Quando o negócio apertou, que eu fui pro hospital, aí o Reinaldo fazendo a minha internação e o Richard em outro parto indo pra lá. E aí a gente precisa do médico. Eu ligava pra ele e falava assim, Richard, me tira daqui que eu tô sentindo dor. E aí eu ligava pro Reinaldo. Parecia que os dois eram meus maridos, entendeu? Que os dois eram pai da criança. Porque eu ficava assim, Richard, tá doendo. Richard, me tira daqui. Richard, eu quero ver o anestesista. Isso é uma pergunta. Aliás, só um pouquinho, aproveitando, só pra você não mudar de assunto, no começo você falou de relacionamento com o médico. Eu acredito que você precisa ter um relacionamento com o seu médico. Isso é importantíssimo. Pronto, vai lá. Exatamente. E aí eu ligava pro Richard, porque eu tava na sala lá aguardando pra ele fazer minha internação e aguardando o meu anestesista, Marcelo Milagre, né? Sim. Outra pergunta, posso Essa é uma pergunta. Pode ir lá. Não me deixa perguntar. Precisa sentir dor no parto? Não, de jeito algum. Essa é uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta. Vou sentir dor? Preciso sentir dor? Uma internauta. Não existe vantagem. Acho que a pergunta que talvez a pessoa às vezes fala assim, existe vantagem em sentir dor, né? Existe um benefício em você sentir dor durante um trabalho de parto ou um parto? Dor, né? A verdade é, não existe, tá? Você vai gente, trabalho científico, você vai encontrar de tudo. Sabe aquela história de que ovo faz mal ou não faz mal? Você tem sempre essa história. Manga com leite. Manga com leite, né? Faz mal ou não faz mal? Aí você vai pegar... Tem ano que ovo sai na Veja que ovo faz mal. Tem ano que sai na Veja que ovo não faz mal. Então, assim, sentir dor tem benefício? Na minha opinião, não tem. E vou te dizer, não é só a minha opinião. Estou fazendo isso porque eu estou amparado, por exemplo, no Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Não tem benefício e não tem necessidade de você sentir dor. Anestesia, né, analgesia, que é o termo correto para parto, já existe há quase 200 anos. Tá? Não existe hoje, no pleno século XXI, ano 2022, necessidade de nenhuma mulher sentir dor durante o trabalho de parto e parto. Não existe. É mais barato do que uma cesárea, se a gente pensar em termos de custo, né? Então não existe isso. Por que existem ainda mulheres sentindo dor? Porque é cultural. É cultural. Eu vou te dizer, tem pessoas que apoiam essa decisão até na Bíblia. Falam assim, não, é castigo da mulher, do pecado, que tá lá.
parirás com dor. Então a mulher tem que sentir dor. E existe gente... Quando começou isso lá atrás, na época da Rainha Vitória, o 8º filho dela, ela pariu com anestesia. Até ela parir, a igreja anglicana falava que não podia ter analgesia, porque a mulher tinha que sentir dor. Louco. Entendeu? Gente, não faz sentido. Não faz. Tá? A analgesia ela não atrapalha o trabalho de parto, não prejudica a criança, não prejudica a mãe, tá? E assim, tem gente que fala que prolonga o trabalho de parto. Mesmo que isso fosse verdade, vamos dizer que não é, tá? Não é verdade, não prolonga. Mas mesmo que fosse verdade, se o bebê tá bem e a mãe tá sem dor, qual o problema? Eu acho que muito pelo contrário, porque a mãe relaxa, né? Relaxa. Sim. A mãe relaxa pro trabalho de parto. Então a pergunta da internauta foi aqui. Vou sentir dor? Vai sentir dor se ela quiser, né? Ela quiser. Eu respeito isso. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a ACOG, ela tá bem claro lá nas diretrizes dele. O momento de entrar com a analgesia não depende da dilatação e nem de nada. O momento quem decide é a mulher. Se ela está com 3 centímetros de dilatação e quer analgesia, então ela vai ter analgesia. Se ela quer levar essa dor até 9 centímetros, 10 centímetros e ela quer ter analgesia só com 10 centímetros, é ela quem decide. Não é o médico. E você sabe me falar como é que é isso no Sistema Único de Saúde? É feito com analgesia? Já faz um tempo já que eu estou fora do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. Mas, de forma geral, eles não é feito com analgesia. Não oferecem analgesia? Eles oferecem uma coisa chamada analgesia não medicamentosa, que é colocar no chuveiro, massagem e tal. Mas deixa eu colocar uma coisa assim, que isso mudou a minha prática, tá? Porque eu fiz uma residência, eu fiz uma formação dentro do SUS. Eu fui educado a achar que a dor faz parte do trabalho de parto. Mas para pensar, existe uma coisa chamada escala de dor, tá? Que a gente usa para classificar a dor. Porque a dor, cada um sente a sua. Sim. Tá? Eu já tive cólica renal. A cólica renal é muito forte. Então vai de 0 a 10 essa escala de dor. Então quando eu falo para você, eu tô com dor, eu pergunto de 0 a 10 quanto que é. Só que eu preciso dar um parâmetro para você comparar isso. Então 0, sem dor. 10, o máximo que você consegue imaginar. Cólica renal, o parto, por exemplo. Então, beleza. Aí você vai falar assim, eu tô com uma dor aqui, 6. Eu já sei mais ou menos como é que tá a sua dor. Se eu dou um remédio para você e fala, não, agora tá dor 4, melhorou. Então é para isso que serve. A gente sabe também que dor a partir de 8 é dor grave. É dor que pode matar a pessoa. E é sério, de infarto. A partir de 8. Sério? Dor a partir de 8 é dor grave. Precisa obrigatoriamente ser medicado. Por isso que uma pessoa que está infartando, que é dor 9, 10, é uma dor muito forte em dor de infarto, faz parte do tratamento do infarto não só desobstruir a artéria coronária, mas também tratar a dor. Porque se você não trata a dor, você não melhora o infarto. Uma pessoa que está com uma cólica renal chega no hospital, chega aqui o Reinaldo, cólica renal, chega no hospital, a maioria dos hospitais, você nem passou no médico, você está urrando de dor, você já vai direto para a medicação tratar a dor. Antes do médico avaliar, muitas vezes. É verdade. Ou o médico vai chegar lá, vai avaliar você na sala de medicação, já está analgesiando. Você já chega com acesso. Quando o médico vai te avaliar, você já está com acesso, porque já sabe que vai precisar de remédio para dor. Agora, uma mulher chega na maternidade urrando de dor, parindo, vamos colocar no chuveiro. Que raios é isso? Não tem lógica. Aí você fala assim, mas qual que é o seu nível de dor para a mulher que está parindo? 10. Puxa, vamos colocar no chuveiro, vamos fazer massagem. Desculpa. Isso não é tratamento de dor? Tem que mudar o sistema. Tem que mudar. Muito. Porque, mas mulher aguenta mais dor. Gente, mesmo que fosse verdade que mulher é mais tolerante à dor, só por causa disso eu preciso fazer ela passar pela dor? Só por causa da Bíblia? Só... Vamos lá então, né? Eu não vou nem usar a Bíblia, mas eu tô dizendo o seguinte, tem gente que... Existe muito preconceito. Olha, existe um preconceito que se a mulher negra é mais resistente à dor. A mulher pobre é mais resistente à dor, porque tá mais acostumada. Gente, isso é racismo. É verdade. Total. Não é porque a pessoa... Mesmo que isso fosse verdade, não é. Mas mesmo que fosse verdade, eu não tenho direito de fazer a pessoa passar pela dor. Você é mais resistente.
Isso não é verdade. Aí você não tem nada a ver, né? Tipo assim, colocar a quantidade de dor que ela pode sentir pela cor ou pela coisa social, né? Agora, você sabe que já existem vários estudos mostrando que você fazer o tratamento da dor durante o trabalho de parto e o parto é mais benéfico, tem mais benefícios do que você deixar a pessoa sentir dor. Para a criança e para a mãe. O meu parto só andou depois que eu parei de sentir dor. Não foi? Exatamente. E andou super. Tipo, tava sem dilatação depois que eu fui. Que eu recebi a você analgesia. conseguiu fazer os exercícios. Aí eu consegui e tal, relaxar. Se focar no seu parto. Vai para suas perguntas aí. Seguindo as perguntas das internautas, das mulheres que têm dúvidas e das grávidas. Quanto devo ganhar de peso na gestação? Depende de quanto você pesa antes de engravidar. Para cada faixa de IMC, e a gente infelizmente ainda usa o IMC, a Fabrícia fica brava quando eu falo isso, porque ela não concorda comigo do IMC. Mas o fato é que só existe protocolo para IMC, então é o que tem. Então, dependendo da sua faixa de IMC, você tem um máximo e tem um mínimo. Tá? Muita gente briga com as pacientes por conta do máximo, você só pode cortar tanto, mas existe um mínimo também. Pacientes que têm um IMC muito baixo precisam engordar mais. E assim. Então, existe um número certo. Eu tenho lá no consultório para cada paciente eu faço um gráficozinho específico para a faixa de IMC dela, que ela pode ir acompanhando como é que ela está indo em relação até a fase da gestação que ela está. Outra pergunta. Posso treinar durante a gestação? Pode e deve, tá? Exercício físico na gestação é extremamente benéfico. Agora, qual exercício físico? Qualquer um. Mas posso fazer crossfit na gestação? Uhum. Existem contraindicações? Sim. Mulheres, por exemplo, que têm uma coisa chamada insuficiência cervical ou colo curto, não devem fazer muito exercício de alta intensidade. Agora, engravidei agora que eu vou virar maratonista. Não, você precisa fazer algum exercício físico adequado ao seu condicionamento. Não é durante a gestação que agora você vai virar atleta, mas você precisa manter algum tipo de exercício. Para quem não tem condicionamento físico nenhum, fazer uma caminhada pelo menos meia hora por dia já ajuda muito. Nossa, não faz ideia de como ajuda, né? Diminui uma série de riscos. Tirando a questão, né, na hora do trabalho de parto, a questão da dilatação, durante o processo da gestação, quais as chances de ser uma cesárea? A pergunta de algumas gestantes. Então, tipo, eu estou grávida, o médico ele já conseguiu avaliar que vai ter que ser cesárea. Não é tão simples assim. Tá? Existem pouquíssimas situações que só de você consegue saber que vai ser uma cesárea. Por exemplo, a Fabrícia mesmo, ela estava até assim, o momento do trabalho de parto dela, ela estava com a Malu atravessada. Exatamente. Não tem como saber, né? A Malu estava atravessada e assim, eu falei para ela, se ela continua assim até o parto, vai ter que ser cesárea, porque uma apresentação córmica, que é a apresentação atravessada, não nasce, não adianta a gente insistir, não passa. Agora, a Fabrícia, a Malu, na hora ali, quando ela chegou no hospital, na hora de fazer o ultrassom, virou. E aí, uma posição mais favorável ao parto. Daí a gente foi fazer o parto, por isso que a gente insistiu no parto vaginal. Então, assim, qual a chance? Eu digo, só dá para saber na hora. A não ser que você tenha uma condição, que é raríssima. Uma pré-condição. Uma pré-condição que você sabe que aquilo vai virar uma cesárea. Ok, então. A não ser que você já seja uma gestante de risco, né? Olha, falar que é gestante de risco é uma coisa muito genérica, tá? Então eu vou falar o seguinte, né? Por exemplo, uma paciente de 42 anos é uma paciente de risco? Teoricamente, se você parar para pensar, é uma idade mais avançada, tem uma série de riscos a mais do que uma paciente de 25. Mas precisa ser cesárea? Não. De maneira alguma. Só tem que analisar o histórico, né, doutor? Que você falou. Eu vou te dizer que situações que precisa necessariamente ser cesárea, que você sabe desde o começo, são raríssimas, tá? Raríssimas. Então essas perguntas já é bom o pessoal de casa já saber. Outra, sexo durante a gravidez é liberado? Opa, pode e deve. Ok. Tá bom? Porque... Isso faz parte
Olha, por isso muita gente pergunta assim, mas eu vou ficar lá socando o bebê? Gente, o bebê não vai sentir nada, fiquem tranquilos. E se vocês ficarem preocupados que o bebê tá pensando em alguma coisa, eu tenho certeza que ele é mais chacoalhado andando nas ruas de São Paulo do que durante o sexo. Fica tranquilos, viu? Sem contar que pro bebê é bom, né, quando a mãe chega ao orgasmo, né, por causa dos hormônios que a gente libera. Isso é teórico, eu não posso te dizer que sim ou que não. Não? É teórico? É teórico, tá? Dizer assim, é porque eu fiz mais sexo, vai ser mais fácil nascer. Não, tô falando após o ato sexual. Eu li sobre isso. A liberação de serotonina? Não... Olha, pacientes, se a gente for pegar estudo científico assim, de benefícios do sexo durante a relação, pacientes que conseguem ter uma vida sexual bastante ativa durante a relação, durante a gestação, tem menos chance, por exemplo, de ter depressão pós-parto. Isso é verdade. Tá? Pacientes que têm mais sexo durante a relação, nossa, tô misturando as palavras. Tá? Pacientes que têm relações sexuais durante a gestação, aparentemente tem uma dilatação mais fácil. Tá? Agora, a gente tem que fazer o sexo durante a gestação não por conta disso, não pensando no benefício que eu vou ter de ter o sexo. Não, porque isso faz parte da construção do casal. Tá? Se você fala assim, não, agora eu estou grávida, não quero nem olhar para o meu marido, você está colocando ele para fora da sua vida. E outra coisa, você tem que parar para pensar o que significa o sexo para você. O sexo é importantíssimo para a sua saúde mental e física. E para a saúde do casal, como um relacionamento. Tá? Não é porque você está satisfazendo o seu marido, mas é porque você está se satisfazendo no seu marido. Exatamente. Bom. Outra pergunta, no pré-natal, elas passando com os seus médicos, quando posso saber o sexo do bebê? Pelo ultrassom, a partir das 16 semanas, geralmente, tá? Se você tem muita pressa, você pode fazer a sexagem fetal com 8, 9 semanas. Certeza a sexagem fetal? Qual a porcentagem de erro? Olha, a gente nunca tem certeza de nada, né? Então, medicina não é... Não, a vida, né? Se você parar pra pensar, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Então, inclusive em maio, agora, eu tive 2 casos de pacientes que fizeram a sexagem, quando foram fazer ultrassom comigo, a sexagem tinha errado. Um era uma menina e o outro era um menino, então não tem a ver com o sexo também. Então acontece? Acontece, tá? Agora, existem até várias... Quando a gente fala que eu vou ver o sexo do bebê, né, a genitália do bebê no ultrassom, eu estou vendo a genitália. Significa que ele é o sexo dele? Não necessariamente. Exatamente. Tá. Você está vendo o órgão genital do bebê. Eu estou vendo o órgão genital. Então, a gente vive hoje num mundo que eu falo assim, eu nem escrevo mais sexo masculino, eu escrevo genitália masculina, mas não necessariamente é um menino. É verdade, que incrível isso, né? Essa colocação, Sim. né? Gostei disso, é real. Pra se pensar. Pergunta das internautas: posso fazer tratamento para varizes durante a gestação? Eu imagino que quando ela fala em varizes, ela esteja falando de varizes nas pernas, por Sim. exemplo, que são as mais comuns. Dependendo do tratamento, sim. Dependendo, não. Agora, eu não aconselho, porque o que acontece? A gestação costuma piorar as varizes. Se você fizer o tratamento dessas varizes durante a gestação, pode ser que elas apareçam de novo. Entendi. Então, a minha recomendação deixa do jeito que está. Depois que passar essa fase da gestação, daí você faz o tratamento, que daí você não vai perder o tratamento. Outra pergunta: posso tingir o cabelo durante a gestação? Pode sim, não tem problema nenhum. Existem... É que assim, as pessoas falam assim, mas esse produto causa mal pro bebê? Eu vou te dizer que a maioria das vezes a gente fala, não sei. Eu não sei. Ninguém vai pegar um produto e falar assim, agora vamos pegar produto novo no mercado, vamos escolher aqui umas 10 pacientes, vamos dar o produto para ver se dá alguma formação. Ninguém vai fazer isso, né? Então existem alguns produtos que a gente já sabe que alguém usou e que a gente teve uma relação ali, então a gente fala, gente, melhor evitar. Mas a maioria das coisas a gente não sabe. Então, quando eu falo para as pacientes em relação a produtos de cabelo, até produtos de maquiagem ou de beleza, assim, eu falo assim, cuidado sempre com marcas muito baratas, porque geralmente elas têm metal pesado, então chumbo, mercúrio, essas coisas, então tem que tomar muito cuidado. E
existe um tipo de conservante que é muito comum em produtos de cabelo, produtos de beleza. Eu estou tentando lembrar o nome agora. Acho que é BNP, não vou lembrar agora o nome exatamente. Mas que causam problemas a longo prazo na criança e na mulher, que estão associados a câncer. BPA, eu não lembro agora o nome. Então mas tem que tomar cuidado, tem né? que tomar cuidado. Então, quando uma paciente pergunta assim, doutora, posso tingir o cabelo? Porque a minha cabeleireira falou que isso aqui é seguro em grávida. Eu sempre falo, me manda uma foto do que tem dentro. E muitas vezes eu falo, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Geralmente pode, tá? Mas é sempre bom dar uma conferida. Show. E como aliviar a dor nas costas? Fisioterapia pélvica. Importante isso Não, daí. É isso, fisioterapia pélvica. Tá. Ansiedade, estresse da mãe pode fazer mal para o bebê? Sim e não, tá? Porque é o seguinte, é comum você ter um certo nível de ansiedade, um certo nível de estresse em qualquer, assim, você tá grávida, sua vida tá mudando, o relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa tá muito doido, o relacionamento com seus pais. Quando você engravida, você começa a reavaliar até a sua criação, a maneira como você foi educada. Então você tá passando num momento da sua vida que é muito louco quando você engravida. Então, surgir ansiedade nesse momento, ou surgir um estresse nesse momento, é muito comum. Aqui no Brasil a gente tem muitos problemas com mulheres que têm uma carreira, que quando elas engravidam, a carreira vira, de cabeça para baixo. E aí é comum surgir estresse nesse momento, né? Agora, esse nível de estresse, esse nível de ansiedade afeta a criança? Geralmente não. Se você parar para pensar, a formação da criança? Não, a não ser que você, por exemplo, é fumante. Estou estressado, começo a fumar. Afeta a criança? Sim, então indiretamente sim. Agora, eu estou passando um estresse enorme, passando uma ansiedade gigantesca, eu preciso de tratamento, porque está afetando o meu dia a dia. Isso pode afetar a criança? Sim, pode. Inclusive porque isso modifica os receptores, os neuroreceptores da criança. Então, essa criança vai ter mais risco de também sofrer com ansiedade, também sofrer com estresse ao longo da vida, de não reagir bem a esse tipo de coisa. E o que a gente achava antes que era genético, hoje cada vez mais a gente associa isso a uma teoria que a gente chama de teoria de origem fetal das doenças, que muitas das coisas que a gente tem como adulto tem influência do ambiente intrauterino lá atrás, quando nossas mães estavam grávidas da gente. Legal. Como saber se estou entrando em trabalho de parto? Trabalho de parto é dilatação com contração. Se você tem só dilatação sem contração, você não está em trabalho de parto. Se você tem contração sem dilatação, também não é trabalho de parto. Tem que ter os dois ao mesmo tempo. Então, geralmente, o trabalho de parto começa com contrações. Se você perceber que as contrações estão cada vez mais rítmicas, cada vez mais próximas uma da outra, estão piorando em vez de melhorar, né? Você percebe então que talvez seja a hora de você saber de ir para o pronto-socorro para saber se você realmente está em trabalho de parto. Aí você vai checar no pronto-socorro ou no consultório do seu médico e ver, ela tem dilatação, o colo foi modificado, ficou mais amolecido, aquela coisa que a gente conversou no começo da conversa. Então, o médico vai pensar, tem contração e um colo modificado. E isso é um trabalho de parto. Agora, eu tive uma paciente que ela teve 4 centímetros de dilatação com 28 semanas. Isso é trabalho de parto? Não. Não. Até aqui nasceu com 38 depois. Tá, então ela não ficou, eu já tive. Não ficou 10 semanas em trabalho de parto. Tá? E tem muitas pacientes que ficam dias com contrações sem dilatação. Isso é trabalho de parto? Não. É só a contração. É o tal do pródromos. Que eu odeio Pródromos. essa palavra. E tá com pródromos. sim. Quais são as dicas que você daria, né, para mulheres que querem engravidar? Tipo assim. Primeira coisa, consiga um bom convênio. Primeira coisa é conseguir um bom convênio para poder ter um Não bom só isso, porque existe uma coisa chamada carência para parto. Quando você tem um convênio, você precisa de 10 meses para você conseguir ter um parto que o convênio vai pagar, a internação e o parto. Isso já entra no planejamento. Então, eu tenho muitas pacientes que elas assim, eu quero engravidar.
Aí elas começam a tentar, aí que elas vão ver o convênio. Eu falei, não faz isso. Você precisa primeiro ter o convênio, esperar 3 meses pra daí começar a tentar. Exatamente. Porque se você engravidar no primeiro mês que você conseguiu o seu convênio daquele hospital que você sempre quis, você vai cair na carência e o convênio não vai pagar. Não paga. Não paga, não adianta, não paga. Eles não compram carência. Ah, mas eu tinha um convênio antes, eu só dei um upgrade. Não compra carência de parto. Não compra carência de parto. Não adianta. Então uma das coisas é, eu sempre falo isso, vai atrás do convênio. Aí, pra você escolher o convênio, você tem que saber que tipo de parto você vai querer ter, com que tipo de médico, em que hospital, se você vai precisar de reembolso. Então, uma série de coisas. Não vai descobrir o reembolso na hora que você está discutindo o parto com o seu médico. Porque vai chegar na hora assim, bom, aí você vai descobrir que o seu convênio reembolsa R$300. E aí o médico que você queria ter o parto, não tem como fazer o parto por R$300. Sim, exatamente. Então, isso é uma coisa importante. Outra, se você está acima do peso, seria legal você perder um pouco de peso. Mas você não precisa chegar no IMC 20, 22. Você não precisa agora, eu estou acima do peso, eu preciso perder 20 quilos. Normalmente, estou falando isso com uma base científica, se você perder de 10 a 15% do seu peso, se você estiver acima do peso, acima do IMC 30, se você estiver entre 25 e 30, que é o sobrepeso, você não precisa nem perder peso nenhum. Você pode engravidar direto. Agora, se você estiver acima do percentil no IMC 30, que é a obesidade, se você perder de 10 a 15% e mesmo assim continuar obesa, você já diminui radicalmente os riscos associados à obesidade. Radicalmente. É 10 a 15%. Tá, então é isso. Diminuir hábitos saudáveis, né? Óbvio que hábitos saudáveis. Vale a pena consultar. Bebida, droga e etc. De cigarro, como sim, você já mencionou, sim. isso daí é o protocolo. Eu tô falando coisas mais práticas. Começar a tomar ácido fólico, essas coisas. Mas é que o ácido fólico todo mundo lembra, né? A maioria pelo menos lembra. Mas eu vejo muita gente esquecendo do convênio. E essa parte do peso também é importante. Tem até uma pergunta aqui, ó, que tá nas minhas perguntas aqui separadas, de uma seguidora, que ela me mandou assim, ó, tentando engravidar há 3 anos sem sucesso. Os médicos dizem que é culpa do excesso de peso que ela não engravida. Pode até ser, tá? Pessoas com obesidade geralmente têm um grau de infertilidade maior, uma dificuldade maior para engravidar, tá? Mas é errado você colocar toda a culpa na mulher. Olha, eu já tive muita história engraçada com essa história de casal. Então, quando a gente analisa um caso de infertilidade, tem que ver o casal. O casal. O contexto. O contexto, tudo. Pode ser só o peso? Até pode. Mas eu acho pouco provável. Depois de 3 anos, eu acho pouco provável. Mais alguma, Fá? Tenho. E falando sobre isso também, baixo percentual de gordura interfere na menstruação? Com certeza. O excesso de gordura e o baixo percentual de gordura, os dois extremos, eles afetam a menstruação. Geralmente a mulher que tem um baixo percentual de gordura são mulheres extremamente atletas, né? E a gente tem uma coisa chamada síndrome da mulher atleta, que é a amenorreia, certo? Porque ela tem um alto consumo calórico com uma baixa ingestão calórica. E aí você acaba tendo essa amenorreia. A amenorreia é não menstruar, tá? Então, quando eu atendia lá eu fiz residência na Federal de São Paulo, né? A gente tem lá o ambulatório da mulher atleta, né? Então a gente atendia toda a mulherada do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB. E era muito comum isso. Então, mulheres que treinam muito e aí elas param de menstruar, né? E isso não é legal, tá? Geralmente, não menstruar não causa problemas na mulher. Esse causa. Porque isso tem a ver com uma mudança hormonal de um jeito que começa a fragilizar os ossos dela, tem uma série de efeitos a longo prazo. Esse precisa ser tratado. E, geralmente, o tratamento é comer direito, assim, equilibrar a quantidade de exercícios, de gasto calórico com a alimentação. E aí, se ela não tá menstruando, isso impede dela engravidar? Com certeza, porque ela não ovula. Não ovula. Eu já fiquei 6 meses numa época sem menstruar, porque eu tava com percentual. Mulheres, por exemplo, que estão... Geralmente tem a ver com uma perda muito grande de peso, né? Esse consumo, esse desequilíbrio. Mulheres que fazem bariátrica, por exemplo, que elas estão perdendo muita gordura de uma vez, às vezes elas entram em amenorreia por causa disso.
Tem uma pergunta aqui, ó. Após cortar as trompas, minha TPM aumentou. Já procurei vários médicos e eles não colocaram a culpa nisso. Ela falou que briga muito com o marido. Que eles mandaram ela trocar de marido, inclusive. Os médicos mandaram ela trocar de marido. Eu diria pra fazer terapia de casal, né? Não trocar de marido. Mas tudo resgate, sempre o amor prevalece. O amor permanece, né? A gente vive uma epidemia de divórcio Sim. que aumentou muito nesse negócio da pandemia, né? Mas eu vou dizer o seguinte, quando ela fala que cortou as trompas, eu imagino que ela fez a laqueadura. Né? Eu também achei que foi isso. A laqueadura pode afetar a produção de hormônios, por exemplo? Pode, se a técnica que usada afetou a circulação ovariana. Agora, colocar a culpa só nisso também é complicado. Agora, TPM é um negócio que precisa ser tratado. Se você acha que a sua TPM afeta o seu trabalho, o seu relacionamento, tem mulher que uma semana por mês no trabalho fica insuportável, não rende. Não rende por causa da TPM. Aí essas mulheres, que afeta a performance dela, afeta o relacionamento dela, aquela coisa toda, elas precisam de um tratamento. Que às vezes elas têm uma coisa chamada de síndrome disfórica da menstruação. Eu acho que é esse o nome, agora me fugiu a cabeça. E precisa de tratamento. É um tratamento psiquiátrico, inclusive. Mais alguma? Tem aqui, acho que tem mais uma. Mulheres com útero retrovertido têm mais cólicas e tem problema para engravidar? Não. O útero retrovertido é uma variação anatômica normal, tá? Então, se a gente imaginar que a pelve, a maioria das mulheres tem o útero para cima, tá? Algumas têm o útero assim, mais deitadinho e outros para baixo. Esse é o retrovertido. Não afeta nada. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma? Por que isso é importante para o médico? Porque depende, por exemplo, para colocar um DIU, para fazer uma curetagem, saber a posição do útero é importante para o médico, que vai fazer uma manipulação uterina. Agora, para todo o restante, não faz diferença nada nenhuma. Tem mais uma aqui, ó. No que atrapalha as meninas que menstruam muito cedo? Se atrapalha em alguma coisa? Eu já vi meninas que menstruarem com 10 anos, Richard. Eu já vi com 9, 7. Então, o que acontece? Não é que atrapalha, não é a menstruação que atrapalha, tá? O menstruar cedo. No desenvolvimento de uma menina, de transformar entre uma menina e uma mulher, ela tem que passar por várias fases. Decora assim, TPM, telarca, pubarca, menarca. Telarca é quando aparece os peitos, os seios. Então começa a aparecer as glândulas mamárias. É a primeira fase, é o primeiro indício de que a menina está passando da fase de criança para mulher, certo? Em seguida começa a aparecer os pelos, que é a pubarca, pelinhos genitais, debaixo do braço e tal. Então essa é a segunda fase. E por último, a menarca, que é a menstruação. Acontece que se a menina menstrua muito cedo, quer dizer que ela passou por todas essas fases muito rápido. E ela para de crescer. Então, a menstruação não é a causa. Ela é um sintoma, ela está aparecendo junto por uma... Então, quando uma menina menstrua, por exemplo, com 7 anos, eu fico preocupado. Como é que ninguém viu que ela está com pelo, que ela está com um peitinho e tal? Né? Começou a aparecer os mamilos. Você não passa num pediatra, que ela não está vendo que ela está tendo uma puberdade precoce. Essa criança não vai crescer, vai parar de crescer na altura de uma criança de 7 anos. Sudorese, por exemplo, numa criança de 7 anos, pode ser considerado dentro disso? Não. Isso não. Mas sabe aquele cheirinho de CC? Isso pode. Isso pode? Sim. Nossa, porque isso é comum na criança. Eu tenho a mãe de um paciente que me perguntou isso. Isso pode sim, tá? Agora, o suorzinho, aquele cheirinho de suor, isso pode acontecer na criança. Mesmo. Agora, precisa de desodorante, tem alguma coisa errada. Criança com 6 anos precisando de desodorante. Isso, seria interessante passar no endocrinologista. Legal. E passando com o médico endocrinologista, eu não sou médico, mas já tenho alunos, né, que eu atendo, que já levou a filha, inclusive, acho que ela tem 10 ou 11 anos, e aí tomou a medicação, uma injeção para retardar esse processo. Normalmente é um resgate. Normalmente é um resgate porque a gente bloqueia o hormônio, né, para não deixar avançar mais do que aquilo. Agora, muitas vezes não dá certo, viu, Reinaldo? E começa complicado, dependendo da fase que a gente pega. Então, por exemplo, se você começou só com o peitinho antes de começar os pelos, a gente ainda consegue bastante resultado. Se já começou pelo,
É difícil. Difícil. Retardado. E o quanto, assim, por exemplo, eu já ouvi falar, né? Não sei. Por isso que eu vou te perguntar. Essa pergunta agora é minha, tá? Mulher que menstrua tarde vai entrar na menopausa tarde. Não tem relação. Não? Mulher que menstrua cedo vai entrar na Se menopausa você quer saber cedo. mais ou menos quando você vai entrar na menopausa, você tem que olhar a sua mãe. O perfil da sua família. É perfil familiar? É. Das Mas não mulheres? tem nada a ver. Comecei a menstruar com 14 anos ou com 12 anos. Quer dizer que tem mulher que começa a menstruar com 16. Quer dizer que ela vai parar de menstruar com 60? De jeito algum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que legal. Tirou até uma dúvida minha. Tem uma dúvida comum. Eu tomo anticoncepcional há 15 anos, nunca menstruei e tal, tô bloqueado. Quer dizer que eu vou adiando a minha menopausa? De jeito algum. Você vai menopausar na época que você foi programada para ser menopausada. Que legal. Tirei um ovário, vou menopausar mais cedo? Não, você vai menopausar na época que você foi programada para ser menopausada. Isso não faz diferença, então. Não. Pra finalizar, pré-eclâmpsia na gestação. Você quer finalizar com um negócio desse tamanho, Não, né? uma bomba. Em curta. Eu comentei que eu ia fazer essa daí. Nossa. Porque eu falei, diabetes, só essa daí zerou. Não, pra você ter uma ideia, existem especialistas só em pré-eclâmpsia, né? Então, esse é um assunto gigantesco. É como você fala pra mim assim, olha, só pra gente finalizar, vamos discutir política no Brasil? Ferrou. Ferrou, entendeu? Um cenário. Tá, então esse é Mas encurtando, tem como encurtar? Eu vou Pode dar um explicar o passant, que é a pré-eclâmpsia então, primeiro? É uma doença grave, tá? Às vezes tem gente que não conhece. Quando a gente fala pré-eclâmpsia é porque vem antes de alguma coisa chamada eclâmpsia. Então, vou contar um pouco do histórico. Eclâmpsia é uma doença extremamente grave e fatal, geralmente, para a mãe ou para a criança, ou muitas vezes para os dois. Então, a eclâmpsia está associada a uma convulsão. Então, antigamente, lá no século XIX, XVIII, a mulher convulsionava e falava assim, uma eclâmpsia, a mulher morreu por causa disso. E não sabia por quê. Achava-se que era maldição e essas coisas, porque a mulher, o filho era bastardo. Então, era muita superstição envolvida, né? Conforme a gente foi estudando, foi se associando a alguns sinais. Então, pressão alta, inchaço, a gente começou a perceber algumas coisas que estavam associadas, que começavam a aparecer antes da eclâmpsia acontecer. E a esse conjunto de sinais, a esse conjunto de sintomas, a gente deu o nome de pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia não é uma doença. A pré-eclâmpsia é um conjunto de sinais que mostra que essa mulher está caminhando de uma maneira negativa por uma coisa que chama eclâmpsia. E a gente quer evitar que isso aconteça, porque é fatal. Definir o que é pré-eclâmpsia é um negócio muito complicado e foi mudando muito ao longo dos anos, conforme a gente foi entendendo mais a doença. Mas eu vou te dizer que até hoje a gente ainda não tem uma coisa assim 100%. A gente já avançou muito, mas a gente ainda não tem uma coisa 100%. Então, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, a gente está falando de uma... É como se eu dissesse para você assim, é uma pré-diabetes, é uma pré-obesidade. A pré-diabetes é doença? Não é. Não é. É só um aviso então, que a pode... pré-eclâmpsia é você tratando, controlando, gestação normal. Não necessariamente, tá? Porque a pré-eclâmpsia pode deixar sequelas na pessoa, tá? Existem vários tipos, assim, tem de evolução mais rápida, de evolução mais lenta, e quanto mais cedo aparece, mais grave mais sequelas vai deixar, tá? E a cura da pré-eclâmpsia é o parto. Então, quando você fala de tratamento, não tem. Eu consigo controlar a pressão, com remédios, eu consigo fazer algumas coisas para a gente diminuir a sequela da doença, mas a gente não consegue tratar, fazendo assim, eu vou tirar a pré-eclâmpsia de você. A única maneira é fazer o parto. Agora, a pré-eclâmpsia aparece numa mulher de 28 semanas, com 7 meses. Ainda tem um caminho enorme pela frente. Se eu fizer um parto de uma criança de 28 semanas, eu estou prejudicando a criança. Posso até salvar a mãe, mas eu prejudico a criança. Então, quando uma mulher aparece com pré-eclâmpsia na gestação, a gente, como obstetra, eu fico entre a cruz e a espada. Eu estou arriscando a saúde da mulher para tentar salvar a criança. Mas chega um momento que eu posso estar prejudicando a criança e aí eu tenho a saúde da mulher e tem aquela coisa. Então, eu tenho que estar sempre controlando os dois. Tá? Então, tem muita coisa nova, ainda vejo muitos médicos ainda usando técnicas antigas para fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia, o tratamento e o acompanhamento. Isso tem muita coisa nova e eu vou te dizer, até adiantar aqui, que tem muita coisa nova, inclusive em ultrassom aparecendo. Por exemplo, ultrassom de artéria oftálmica. A gente faz um ultrassom do olho da mulher para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. É um negócio muito louco. Tá? Isso tem
tem muitas implicações legais que estão surgindo aí. Mas ainda é uma doença que ainda não é totalmente compreendida, tá? E é um terror. E se sabe por quê que ela surge? Não tem explicação. Temos muitas teorias, mas nenhuma delas explica todos os casos, tá? Então a gente ainda coloca como multifatorial. O que a gente sabe com certeza é que está relacionado à placenta e o processo de formação dessa placenta, tá bom? Entre uma briga do corpo contra o corpo, é isso? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem leiga, tá? Tá. Quando a placenta ela não consegue, quando ela está se desenvolvendo, ela está tentando invadir o útero para poder ter acesso aos vasos sanguíneos do útero para alimentar a criança que está ligada nessa placenta, ela precisa invadir literalmente o útero como se fosse um câncer. É um negócio bem louco, assim. Ela come o útero para poder entrar dentro do útero. Isso é fisiológico. O útero, inclusive, tem essa parte interna do útero que descama na menstruação. É justamente a parte que a placenta invade. E é um tecido que tem essa capacidade de descamar justamente porque se a placenta passar pelo endométrio, essa parte interna, e entrar dentro do útero propriamente dito, a gente tem uma doença terrível chamada acretismo placentário, porque eu tenho que tirar o útero fora muitas vezes. Porque virou uma coisa só. Porque vira um câncer, pode virar um tumor aquilo. É um negócio muito louco. E aí essa placenta, se ela não consegue fazer essa invasão de forma adequada, ela não consegue ter acesso a uma quantidade suficiente de nutrientes para sustentar a criança. E aí ela vai começar a liberar hormônios e para sinalizar para o corpo que assim, olha, eu tenho um parasita aqui que precisa de comer e você não está me dando comida. E aí isso começa o corpo a aumentar a pressão, começa a aumentar uma série de coisas. Isso eu tô assim, bem leigo, bem tá? Resumindo. Bem só para o leigo. pessoal de casa entender. Mas é bem mais complexo que isso. E aí o corpo, em reação, começa realmente a aumentar a pressão e a fazer uma série de coisas para poder alimentar essa placenta. Só que isso desencadeia uma série de sequelas na mulher que vai levando a uma cascata de eventos que pode levar a lesão cerebral, lesão hepática, lesão uma série de coisas que finalmente termina com a eclâmpsia. E a eclâmpsia é só um sintoma, a convulsão é só um sintoma de um inchaço cerebral gravíssimo, uma hipertensão intracraniana gravíssima, que não tem resolução. Geralmente é fatal. Nossa. Leva à morte. Então Tenso, ficamos resumidos aqui. Tenso, essa coisa da eclâmpsia é tenso. E hoje já tem, como você disse, já tem médico especialista em eclâmpsia. Sim. Porque isso é um assunto muito debatido dentro da... Imagina, é um negócio que é super difícil de você... É uma decisão complicada, né? Você fala assim, eu tô arriscando a saúde da mãe para tentar salvar o bebê. Então você fica assim... Um punhal de dois a cruz de espada, como ele falou no começo. E a pré-eclâmpsia pode evoluir devagarinho, pode ser muito rápido. Eu posso ver você hoje, essa semana, você tá tudo bem, semana que vem você tá internada com um quadro gravíssimo de pré-eclâmpsia. Então é um negócio muito difícil de você controlar, de você acompanhar. E existem médicos especialistas assim, no sentido de tentar entender a doença, né? Então é complicado e geralmente deixa muitas sequelas na mãe, no coração. A gente sabe que pacientes que sofreram com pré-eclâmpsia na gestação, nas próximas gestações vai ser mais grave. É uma coisa que parece que tem a ver com hereditariedade. Se sua mãe teve pré-eclâmpsia, provavelmente você vai ter também, né? E hoje tem os artigos dizendo que assim, se a mãe do marido, né, a mãe do pai teve pré-eclâmpsia, então provavelmente a esposa dele também vai ter. Como assim? É porque a parte genética da placenta vem do pai. Putz. Os genes que a placenta manifesta vem do pai. Porque isso é um corpo estranho, né? Pode Caramba. Eu não sabia disso, sabia? Não. Ficou super, né? A dica pro pessoal ir de casa. É muito mais. É um assunto bem legal. Eu acho que dá pra gente. Se vocês né? realmente se interessarem nisso, a gente pode até explorar mais. Mas acho que a gente acaba entrando num campo meio técnico que é mais interessante para quem estuda isso, né? Agora, para as pacientes, o fato é, para eclâmpsia é um negócio grave? Pode ser. Você precisa de um acompanhamento bem próximo. Então, por exemplo, nas minhas pacientes, eu vejo toda semana. Às vezes, 2 vezes por semana. Às vezes até mais. Dependendo do que eu estou sentindo em relação àquela paciente. Legal.
Show de bola, então. Então, ficamos por aqui. E antes de mais nada, Dr. Richard, eu quero agradecer sua presença imensamente. Muito obrigado de coração por ter aceitado o convite, participar do podcast da Our Body. Dr. Richard. Fala outro. Completo. Dr. Carl Richard, médico ginecologista obstetra. Deixa ele falar como é que é em alemão. Aqui no Brasil a gente chama de Carl Richard, né? Mas a minha família é alemã, aí a minha família fala Carl Richard. Que bonitinho. Fala com ele aí, Dr. Richard. Foi um prazer te ter aqui, né? Você sabe que a gente realmente traçou um relacionamento aí depois desse parto, que foi incrível, foi mágico. Obrigada por estar aqui. Eu sei que tem, essa parte de ginecologia e obstetrícia tem muita dúvida, tem muita coisa pra ser falado. Espero que você volte depois pra gente bater outros papos, falar mais sobre isso. À vontade, só chamar que a gente vem. Dr. Richard, quer deixar seu contato, seu Instagram? Fica à vontade, seu consultório, sua clínica. Bom, meu consultório fica no Brooklyn, vai ser um prazer receber com vocês aí, quem que tiver interessado, né? Eu vou fazer o seguinte, o meu Instagram é dr.carl, que nem o Karl Marx, é Karl, né? .Richard. Se você colocar Carl Richard lá no pesquisar do Instagram, não tem muitos Carl Richards no mundo, tá? Você não vai encontrar assim muito, você vai me achar. Então vai aparecer, tá? Doutor. Mas outra maneira de você me achar também é entrar no Instagram da Fabrício, que eu vivo gente. lá. Não, combinado então. Tem algo mais a falar, doutor? Não, eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer enorme participar aqui do podcast, então de parabéns. Eu tenho acompanhado alguns episódios de vocês estão fazendo um trabalho incrível, parabéns mesmo, viu? Obrigada. Espero que vá Obrigado, muito doutor. longe e ajude muita gente ainda. Obrigado. Obrigada. A gente tá tentando aí, né? Trazer informação, informação de qualidade para as pessoas aí, os internautas. Então, galera, é isso aí, ó. Estamos finalizando mais um podcast da Our Body. Antes de mais nada, vai lá, ó, clica no canal, curte, compartilha, se inscreva e acione o sininho. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos. Podcast Papo e Saúde Our Body. Um abraço.